Oi pessoal, tudo bem? Recentemente houve a divulgação aí de diálogos entre o então juiz do processo da Lava Jato, né, e atual ministro Sérgio Moro, e também o coordenador da Força Tarefa, né, e procurador da República, o Dallagnol. Bom, alguns aspectos jurídicos importantes que envolvem aí toda essa situação. Bom, primeira premissa. O processo penal brasileiro, ele adota um sistema chamado sistema acusatório, segundo o qual existe uma separação de papéis entre a acusação, entre o órgão acusador e o órgão julgador, aquele que decidirá ali a lide penal. Além disso, a adoção do sistema acusatório também está relacionada a um tratamento igualitário entre as partes num processo. Bom, a Constituição Federal de 88, ela também, né, prevê princípios processuais penais importantes que corroboram essas determinações relacionadas ao sistema acusatório, dentre os quais eu selecionei o devido processo legal, né, que está no artigo 5º, inciso 56, e o contraditório e ampla defesa no artigo 5º, inciso 55. Além disso, o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal também vai tratar da independência do Ministério Público enquanto órgão acusador. O Brasil também é signatário de documentos internacionais de proteção aos direitos humanos, segundo os quais há menção, esses documentos internacionais fazem menção à necessidade da imparcialidade do juiz como uma garantia do indivíduo. Eu menciono aqui a Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 8º, faz menção, faz referência à questão da imparcialidade, e também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, que no artigo 4º também faz essa menção, essa referência à imparcialidade. No que tange ao Código de Processo Penal, nós temos o artigo 254, que vai mencionar a questão da imparcialidade do juiz, e também o artigo 564 do CPP, que é o dispositivo que fala das nulidades no processo penal. Ele menciona a nulidade por suspeição do juiz, e algumas das hipóteses de suspeição são o juiz que é amigo de uma das partes ou que seja interessado no julgamento em favor de uma dessas partes. Então, também vale lembrar aí essa questão do artigo 564 do CPP. Bom, como é que fica eventualmente a responsabilidade dos envolvidos? Qual é o valor ou a credibilidade dessas informações, dessas conversas que foram divulgadas, e quais os impactos disso para o processo penal, em especial o processo relacionado à Lava Jato, né? Essa é mais ou menos a ideia do vídeo de hoje. Bom, primeiro, foi instaurado um processo administrativo disciplinar contra o Procurador da República para apurar essa questão dos diálogos estabelecidos com o magistrado à época, e no último dia 27 de junho, esse processo administrativo disciplinar ele foi arquivado sob a alegação de que não era possível confirmar a autenticidade dos diálogos divulgados pela Intercept, e também que esses diálogos eles foram captados de uma forma ilícita. De fato foram, né? Então, em relação ao Procurador da República, não houve ali uma responsabilidade por conta desse diálogo estabelecido, em que pese, como nós já mencionamos anteriormente, o processo penal ele rechace, ele afaste essa possibilidade de diálogo fora dos autos, Não é que não exista um diálogo entre as partes e o juiz. Esse diálogo existe, ele deve existir, mas ele deve ser oficial, ele deve ocorrer nos autos do processo. De todo modo, essa foi a decisão ali em relação ao Procurador da República. Bom, em relação ao juiz, o magistrado que eventualmente está envolvido nessas circunstâncias não atua mais como juiz, Ele pediu exoneração e passou a exercer o cargo de ministro da Justiça. Então não há que se falar ali numa responsabilidade perante a Corregedoria ou o CNJ por ilícito administrativo disciplinar, como aconteceu com o procurador. Houve quem mencionou, inclusive, a possibilidade de responsabilizá-lo ou por crime de abuso de autoridade, o que eu particularmente não vejo configurado, ou ainda
por situações relacionadas a crime de responsabilidade, mas os crimes de responsabilidade somente poderiam ser aplicados se houvesse uma conduta ilícita praticada ao longo do exercício do cargo de ministro. Então também não vejo ali a aplicabilidade. Bom, quais são as consequências de todas essas circunstâncias para o processo, em especial o processo da Lava Jato? Bom, primeiro, a possibilidade de decretação da nulidade, né, em virtude da violação à imparcialidade do juiz, a eventual ocorrência de prescrição, uma vez que se decretada a nulidade, né, se volta, né, é necessário voltar ao processo do ponto em que se for decretada a nulidade, possivelmente durante a instrução ali do processo da Lava Jato. Então há um risco de prescrição. E o terceiro ponto importante é a possibilidade de utilizar, portanto, essa prova, mesmo que seja considerada ilícita, né, da obtenção das conversas entre o juiz e o órgão acusador em favor, em benefício do réu. Então se admite a utilização da prova ilícita se for para benefício do réu. Enfim, essas são algumas considerações, os principais pontos em torno dessa discussão da divulgação das conversas entre o órgão acusador e o órgão julgador. Bons estudos e até a próxima!